Olá, tudo bem? Um abraço do tamanho do Brasil. Eu sou Paulo Francisco. Bom, você está no PF Show, o nosso podcast. E aqui a gente vai trocar ideias, a gente vai bater um papo com gente bacana, gente que tem história para contar, gente que tem conteúdo, gente que canta e que conta histórias. Vai ser uma prosa muito legal porque eu convido hoje os componentes, os produtores, cantores, os intérpretes, os compositores de um grupo musical cristão, Expresso Luz. Muitos conhecem o Expresso Luz dos anos 80. Você sabe que o tempo passou, minha cabecinha está branca aqui, eles estão com a cabecinha branca também, mas eu acompanhei a história desses meninos, hoje rapazes, alguns até vovôs, cantam bonito demais, têm histórias para contar que você precisa conhecer, você precisa ouvir. Expresso Luz. E tudo começou com o eterno, tudo começou em Deus, tudo começou com uma experiência cristã. Eu quero convidá-los para trocar ideia comigo aqui no PF Show, nosso podcast. Ele, jornalista, empresário hoje, músico, publicitário, Romero. Oi, Romero. Opa, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, um prazer estar aqui com você, Paulo. Você não se ofendeu falar cabeça branca e tal? Todos não, nós total. estamos. Não, todos nós estamos, né? Isso, rapaz, levei 56 anos para ter esses cabelos brancos e alguém me fala, você vai pintar o cabelo? Eu falei, você tá ficando louco, rapaz. Cara, que isso? Deus fez aí, ó, botou um barulho aí. Mas teve um aqui que tem cabelos brancos há muito tempo. Esse tem há muitos absolutamente anos, precoce. Desde os seus, sei lá, quantos anos mesmo? Índio, cantor, produtor, compositor, teatro, cara ligado à arte. E o Índio, eu tive o prazer já de bater um papo com ele também em outras oportunidades. Índio, como é que vai você? Tudo bem? Tudo bem, Paulo. E você? Tudo bem. O Índio foi filho do Oswaldo Faria. Oswaldo Mesquita. Perdão, o Oswaldo Faria também foi famoso. O Oswaldo Mesquita. O Mesquita. O Mesquita foi rádio. Também famosíssimo, trabalhou com teatro, trabalhou com rádio esportivo, né? Era um cara muito bacana, o Cabeça Branca. Cabeça branca. O nosso Oswaldo Mesquita. Tô na linha dele. Tá na linha dele. Por isso que eu falei que você é precoce. Isso aqui é herança. Herança. E o Reni Cruvinel, meu querido Reni Cruvinel, é um nome bastante conhecido também, produtor musical, intérprete, compositor, um cara muito de Deus. Reni, como é que você está? Tudo bem? Foi bom te ver lá na RBC, onde você trabalha hoje, também. Você é programador musical. Isso. E eu, quando te vi, falei, puxa vida, quero trocar ideias com mais tempo com o Reni. Reni Cruvinel, tudo bem com você? Bem, né? Nos conhecemos já de mais tempo. Eu trabalhava em jornalismo, né? Que eu sou jornalista também. E você também trabalhando como locutor em rádio há tantos anos, né? Que a gente teve essa vivência ali. Muito tempo. Sem dúvida, gente. Bom, para a gente falar de Expresso Luz, é importante a gente revisitar o que foi a música evangélica no Brasil. Né? Quando é que essa música mudou o seu estilo, o seu jeito? Não é? Eu vou contar histórias aqui também, vocês podem contar. Eu era criança, né? Criança, eu lembro do meu pai com um radinho de pilha, ouvindo um programa chamado A Voz da Profecia. Ele era católico, mas gostava de ouvir a Voz da Profecia, porque lá, além de um bom pregador da palavra, que era um pregador adventista, tinha um grupo musical, um quarteto musical chamado Arautos do Rei. Quarteto, famosos Arautos do Rei, e eles cantavam fazendo vocalização, que era uma herança da música americana, né? Aqueles grupos, meio um formato mais coral, vem do coral, só que com 4 vozes. Com 4 vozes vocalizadas, não é? Que pegam as vozes do coral, normalmente que são o baixo, tenor, contralto, soprano.
Só que contralto e soprano normalmente são vozes femininas. Mas aí os homens também fazem essas a voz mais vozes, aguda, né? Como se fosse um coral, né? Só com 4. E o baixo é muito interessante nesses corais, porque o baixo era baixo mesmo, aquele, né? Cantava. Você ganhou. É verdade. E era muito bonito aquilo, né? Então, tudo que se falava de música evangélica na minha infância era isso. Quarteto musical, não se podia nem imaginar falar em música evangélica com palmas, por exemplo. Com danças, nunca. Jamais. Né? Com bateria, bateria era escândalo. Era um negócio, né, esquisito. Não se aceitava isso. Outro estilo musical que na época da minha infância, eu estou falando de infância, eu estou me dizendo dos anos 70, era a harpa cristã e o cantor cristão, não é? Aqueles hinos. Os inários. Os inários, né? Com os clássicos. Salmos e hinos também. Salmos e hinos, vindo da maioria deles, talvez da Inglaterra, né? Da reforma protestante dos Estados Unidos, né? Então, o que se entendia de música evangélica era isso, né? Quando, de repente, no começo aí dos anos 80, talvez finalzinho dos anos 70. Finalzinho no final dos anos 60. Começou, final dos anos 60, uma revolução? Começou, né, com Vencedores. Vencedores começou nos anos 60. Mas aquelas primeiras versões, de Vencedores, era bem nesse formato aí. Ainda era bem... Não, mas aí você já usava violão, usava... eles tinham um instrumento... Baixolão? O baixo balde. Contrabalde. Contrabalde era um balde com uma corda esticada e um cabo de vassoura aqui que você tocava. Uma nota. Tom, 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 tom. Fazia o quê? Uma marcação. Como se fosse um contrabaixo. Não dava nota, né? Não dava nota, era só ritmo. Como se fosse um contrabaixo. Só rítmico. Bem pobre, né? Né? Sem dar nota. Era uma nota assim, aguda e uma grave. O que já era uma inovação, né? Uma inovação. Para quem vivia só de quarteto. Continua sendo uma inovação até hoje, né? Um instrumento com uma corda só preso num balde é uma inovação, né? Não se usa mais. Os vencedores, eles começaram a trabalhar com equipes. E aí a sexta equipe, eles gravaram Fale do amor e de tudo que é bom, fale o quanto quiser, diga em bom e alto som, que era Ralph Carmichael, versões. Né? Então eles gravaram esse. Nas também, estrelas. Isso aí também é dessa época. E depois, acho que a oitava equipe teve Novos Caminhos, que eram 2 LPs. Aí eu ouvi isso muito, assim... lá no começo dos anos 70. Começo dos anos 70, né? A grande virada na música cristã... Pode chegar até um pouquinho mais perto desse microfone para a gente ouvir bem a sua voz. A música cristã foi um LP gravado por Vencedores por Cristo chamado De Vento em Popa. Não, esse aí... Já foi mais para frente. Aí início dos anos 70. Aí o 77 já. Aí é o Aristeu Pires Júnior, né? Que está em Brasília hoje. Aí já foi... Essa virou a grande referência. Aí já foi o MPB clássico. Aí já foi uma herança de... virada de chave da música. Eu acho que você está longe desse microfone. Acho que seu pai, o Mesquita... Você não acompanhou o seu pai. Se eu tivesse a voz do Mesquita, tava bem. Mas assim... Você adiantou um pouquinho a conversa, né? Porque o De Vento em Popa já foi uma revolução de verdade. Foi uma revolução mesmo, né? Uma revolução da revolução. Diz que até o dirigente mesmo, né? O líder dos Vencedores não queria aquilo, né? Eles insistiram para fazer um MPB, Camp, né? a lá MPB 4, né? Na época, Na verdade, né? começou um pouquinho antes. Teve um compacto que eles fizeram. O Sérgio Leoto tinha uma música Seja a paz de Cristo, o árbitro dos corações. Era uma bossa. Isso é antes, e é um samba Bossa nova, né? Então isso foi antes de sair o De Vento em Popa. Em Popa. Então, eles já foram dando, né, prenúncios. Não, mas eu falei do Vento em Popa no sentido de que até ali, Paulo, só se cantava traduções de Maranata Music. Sim, não tinha compositor brasileiro, né? Não tinha negócio. Talvez espaço, né? O Louvor 2, eles fizeram, aí já teve Guilherme Kerr, né, que, aliás, o disco Louvor, o Louvor 2 já foi os Salmos.
Mas o louvor, que é o que tinha... filho, está o meu coração, ó Deus. Isso aí já foi Guilherme Kelly, foi antes. E paralelamente, a gente não pode esquecer do Elo, Jairinho, né? Jairinho, que já era composições deles, né? Uhum. Já tinha uma pegada meio brasileirada, mas não tanto. Eles estavam mais ligados ao folk, talvez, né? O folk americano. Antes disso, aí que tinha, por exemplo, Jovens da Verdade, eles faziam. O Jaziel fazia umas fitas, cassete, com músicas, composições, cânticos, né? Tinha cântico, por exemplo, muito famoso, Com Cristo lá no vale, nós iremos, que é um cântico que do vale é o acampamento, né? Jovens da Verdade. Então, todo esse pessoal foi somando, né? Trazendo. Foi mudando, né? Foi dando uma nova a cara, né? Da música cristã dos anos 80 e 90. Foi mudando o que a gente entendia como música cristã, né? E no meio disso, uma grande revolução, que era o pessoal do rock, né? Que também entrou nesse período. Foi perto disso aí já foi meados dos anos 80, né? Não, foi antes? 82. Não é? Rebanhão, 81 já tinha gravado. Rebanhão começou antes, foi 70 e pouco já. É verdade, 79. O Mel, o disco Mel, aquilo ali, e mesmo eles, porque eu lembro, por exemplo, de um colega meu me falar desse pessoal em 76, mais ou menos, porque eles já estavam fazendo... coisas na praia. O líder do Rebanhão mesmo era o Janires. O Janires. Depois que veio o Carlinhos Félix, né? O Janires. Não podemos esquecer do Cristocêntrico também, né? Que o Cristocêntrico aqui em Goiânia, né? Eu, por exemplo, eu tinha 14 anos, eu me lembro de conhecer o Evangelho dentro de uma igreja católica, cantando a música do Cristocêntrico, não é? Cristocêntrico, né? Aquela, né? Eu me lembro disso. Várias comunidades católicas, já vi testemunhos sobre isso. Comunidades católicas adotando as músicas do Cristocêntrico, cantando nas igrejas com os jovens, com a juventude, né? Foi um trabalho maravilhoso. Mas deixa eu buscar a experiência de vocês, até porque a Bíblia diz que nós devemos buscar o primeiro amor, não é? Uma das cartas, né? As igrejas do Apocalipse fala: tenho contra ti que esfriaste o teu primeiro amor, não é? Volta às primeiras obras antes que eu remova de ti o teu candelabro, não é? Então, quando se fala em primeiro amor, nós estamos falando da nossa primeira experiência com Cristo, primeira experiência com Deus. Como é que foi a experiência de vocês antes do Expresso Luz? Vocês tiveram uma experiência com Deus primeiro ou foi uma experiência com a música primeiro, Romero? Eu fui antes. Eu morava em Minas, sou de Patos, de Minas, né? Nasci em lar cristão. Evangélico. Mas foi aqui no acampamento Boa Esperança, com 12 anos, que eu realmente... lucidamente falei assim, né, eu quero isso para mim, né, assim, eu quero Deus na minha vida, né? E foi um acampamento legal, inclusive, onde o Sal da Terra, que hoje o Paulo Júnior, da Igreja Sal da Terra, na época eles tinham uma banda que chamava Sal da Terra, eles eram né, chamavam quem tomava conta do quarto, nos acampamentos? Olheiros. Não, monitores? Conselheiros. Conselheiros. Eram os conselheiros. Mesma coisa. O Ricardinho, que faleceu já, né? Já. Ele era a pessoa que estava no meu quarto e foi um cara muito legal, porque ele me deu uma coisa que abriu o meu olhar para a Bíblia. Ele me deu uma Bíblia na linguagem de hoje. Olha! Que era coisa assim revolucionária, né? Você ler aquilo e você entender, né? Porque você lê a Bíblia e muita coisa você não entendia, né? 12 anos, cara, lá no interior de Minas Gerais. Aí quando eu comecei a ler a Bíblia na linguagem de hoje, eu fiquei fascinado com aquilo. Aí eu já vim para Goiânia, com 15 anos eu mudei para Goiânia, eu já estava bem enfronhado no Evangelho e encontrei aqui uma mocidade para Cristo, a MPC. MPC, nós vamos falar sobre onde nós MPC. nos conhecemos de alguma forma através dessa missão e onde eu estou ligado a ela até hoje, né? 12 anos no acampamento, né? 12 anos de idade. Puxa vida. Índio, e você?
O Mesquita te deixou alguma herança espiritual? Não, meu pai não era de igreja nenhuma, não. Ele não professava nenhuma fé. Eu sou de uma cidade bastante conhecida aqui perto de Goiânia, Cristianópolis, né? Que é conhecida como cidade dos cristãos, né? Cidade de Cristo, Cristianópolis. Por causa da cristã evangélica, né? Que foi uma das primeiras igrejas evangélicas a chegarem no estado de Goiás e justamente vindo por ali, Pires do Rio, que é a sua terra. Igreja do Íris Rezende Machado, exato, né? Do Íris. Cidade do Íris, cidade da Marília Mendonça e a minha também. Né? Só que eu não quero entrar nessa fila, não. Mas eu ouvi o evangelho desde criança, né? Minha mãe quase me teve dentro lá da igreja. O ambiente, né? Você cresceu num ambiente bem... No ambiente cristão, da cristã evangélica, né? Mas aí eu vim estudar em Goiânia quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu dei uma afastada da igreja e tal, e depois, mais tarde, é que eu realmente fui experimentar uma verdadeira conversão, né? Bacana, já na igreja presbiteriana, na Vila Betel. Aqui, que bacana. Reni Cruvinel, como é que foi a sua experiência com o sobrenatural? Lá foi uma coisa bem sobrenatural mesmo. Né? Porque eu também fui com família cristã, mas eu era assim, um menino que tinha muito medo de tudo, sabe? E eu vivi uma experiência assim, meio sobrenatural. Uma noite, depois eu já estava frequentando, participava com os meus pais, mas era uma história assim, de um medo existencial. E aí uma noite eu fiquei sem dormir, pensando o tempo inteiro, sabe? Eu comecei a pensar no universo, na vida, o que tem depois de onde vai acabar o céu? Onde acaba isso? E eu fiquei muito... Isso você é menino, né? Quantos anos? Eu tinha 11 anos. 11 anos, 11 anos eu estava elucubrando essas questões, assim, me deu realmente essa questão, assim, de ficar imaginando o que é a vida, né? Como é que... Né? E o universo, eu fui pensar no universo. Isso lá em Jataí. Lá em Jataí. E a vida, o que é, meu irmão? E assim, na verdade, foi um dia que tinha falecido umas pessoas lá perto de casa e eu fiquei intrigado com aquilo, assim, sabe? E refletindo, foi nessa noite que foi Sem igreja, sem nada. Não, eu participava, mas já ia escola dominical, tudo, mas ali foi que tudo fez sentido. Porque eu já tinha, assim, ouvido, eu parei. E aquilo aí realmente clareou assim, para mim essa questão da existência e da tranquilidade que eu passei a ter em relação à própria vida, né? A Deus e tudo, que até então era essa coisa de ficar assim, sem saber o que... Né? Cheio de perguntas. Bacana. O Grupo Expresso Luz surgiu como? Surgiu com Carlinhos? Não, o Carlinhos Veiga. Já foi depois. Foi? Como é que foi o surgimento do Grupo Expresso Luz? Foi o seguinte. Aí a influência foi isso, foi Rebanhão, foi vencedores mais vencedores por Cristo. E né? Na verdade era assim, era ligados à Mocidade para Cristo, que tem, né, o trabalho com os estudantes na escola. Então, eram colegas que estudavam no Carlos Chagas, queriam fazer um evento de final de ano cantando para os seus colegas. Carlos Chagas foi uma escola, um colégio que tinha aqui em Goiânia, né? Isso, e era o Carlos Chagas ali do Universitário, que hoje é o Basileu França, é o mesmo espaço, né? Escola de Artes. E esse pessoal queria cantar no final do ano, era o último ano, eles estavam fazendo vestibular e tudo, queriam fazer um evento cantando para os seus colegas. E formaram um grupo de pessoas que cantavam e fizeram isso. E depois deram continuidade, deram sequência, e eram quase todos ligados à Presbiteriana Maranata. Eu cheguei já no final desse ano, eles já tinham feito... Eu já cantava, eles queriam cantar músicas cristãs. Músicas cristãs, compartilhando, né, a sua fé com esse pessoal. E aí fizeram isso. Eu lembro de eu chegar lá na Igreja Maranata e ver, inclusive, eles cantando lá, né? Só com violão e tal. Não tinha Carlinhos, sabe? Não, Carlinhos depois. Era o André Pimenta. André Pimenta, Júnior Pimenta. Olha, companheiro André Pimenta, eu não sabia dessa. E as meninas, a Cláudia, a Valéria, eram 4. Então, eles eram 7 nessa época. Tá? Fizeram esse evento. O André, acho que não sei se ele estudava na escola, mas ele participou.
Não sei se ele estudava lá. Mas, e aí depois eles deram continuidade, né? Eu já cantava também em Jataí, que eu vim de lá, e aí passou um tempo, eles queriam aumentar o grupo, mais gente, eu tocava, me chamaram para integrar o grupo também. Então, isso foi em 79. 79. Não era Expresso Luz ainda, não. Né? Uhum. Expresso Luz foi... Aí sim, aí já foi... O Carlinhos, ele apareceu depois de 81, quando teve o Grupo Ágape. O Grupo Ágape era ligado ao Júlio Lemos, foi vereador, ele criou um trabalho no ministério chamado Ágape. Tinha mensagens, estilo... Telepaz. Telepaz, isso. Fazia acampamento e criou, inclusive, o acampamento Louvor. Um acampamento só de música, foi o Júlio foi no ABE e depois em outros lugares do Brasil. Provavelmente o primeiro acampamento nesse formato no Brasil. Certamente foi o primeiro acampamento, a primeira noite de louvor que a gente fez aí também. Então eu participei disso junto com o Júlio, era muito amigo dele, e ele falou, nós precisamos ter um grupo aqui. E isso, Vencedores por Cristo, já tinha explodido no Brasil, né? Já tinha revolucionado aquele formato de cantar a música cristã, né? Já tinha vários discos gravados, né? Agora, assim, é bom a gente lembrar que em 1979 a mídia demorava muito a chegar. Nossa, né? Demais. Então, boa parte dos discos gravados em meados dos anos 70 foi chegar nas nossas casas no início dos anos 80, final dos anos 70, né? Demorava 3, 4 anos, porque você não tinha essa instantaneidade que nem hoje. Né? Bolachão, né? E é interessante porque nessa época também, como não tinha nada de mídia... Por que o índio ele corre do microfone? Você sabe? Não sei porque. Ele deixa o microfone de lado e. Essa música chegava até nós através da vinda das bandas tocar. Né? Porque não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet, não chegava CD, não tinha. Em Jataí chegava com os seminaristas. Os caras chegava com a própria banda tocando ao vivo pra gente. Nossa. Nós estamos vivendo realmente uma revolução na comunicação, né? Impressionante. É impressionante. Impressionante, assim, né? Literalmente uma avalanche de informação. Incrível. Eu vivi uma época em que, para o artista fazer sucesso, ele tinha que ter um profissional chamado divulgador. Esse divulgador, ele viajava as cidades, divulgando, toca aqui para mim, toca esse disco. Era um representante das gravadoras. Era um representante de gravadoras, né? Queria assim, colocar aquele disco de determinado artista. Né? Eu conheci Almir Sater assim, ganhei um disco de um divulgador, e aí, inclusive, trabalhava já na RBC. Opa, essa música é legal. Começamos a tocar Kikyo. Incrível, hein, gente? Fomos o primeiro lá, assim, nessa... Você sabe que um assunto que é inevitável, né, a gente não tocar até que ponto essa revolução midiática, né, da comunicação, ela quebrou a espiritualidade, a pureza da música cristã, não é? Como vocês faziam a música cristã. Porque é impressionante. Quem viveu aquela época, quem ouviu vocês cantar, e ouve hoje os shows, ou um show gospel, né, com todos aquela parafernália toda, aquela loucura, você não sabe muitas vezes se é um louvor ou se é um show normal. Um negócio, né? Não, se é um show normal, assim, é difícil você diferenciar o que é sacro do profano, talvez, ou não é, o secular do... É meio complicado, por isso que às vezes eu entendo quando João diz, né? João escreveu, não é? Eu tenho contra ti que esfriaste o teu primeiro amor, né? Porque havia uma simplicidade que tocava o coração das pessoas, diferente de hoje. Você não acha? Eu tô sendo radical ou não? Não está. Ou saudosista demais, Romero? Eu acho assim que onde está seu coração, né? Ali é a tua verdade, né? Uhum. Então eu penso assim que hoje a gente continua trabalhando naquele formatão dos anos 70, né? 80. Como é que eu vou dizer? De uma forma extremamente precária, simples,
tecnologicamente dizendo, sem recurso nenhum, onde a parte financeira não significa absolutamente nada em relação àquilo que a gente cria e aquilo que a gente está se propondo a fazer em termos de missão, né? E missão é uma coisa diferente business de business. É outra coisa, né? É outra coisa. Aí que tá a grande diferença. Quando você está fazendo missão, você está acreditando e você leva a palavra de Deus na essência dela. Bom, essa é a diferença, então. Você vê, o Romero, do Índio, do Reni. O Reni é funcionário público, né? É programador musical, o Romero é empresário, o Índio Também estou funcionário público. Funcionário público. Então, assim, nenhum de vocês tocou a música cristã profissionalmente, não é? Ou dependendo dela, não é? E aí também não estou aqui criticando, mas assim, é um dilema para mas que é diferente, que é diferente a música que vocês faziam, Sabe quando começou isso? No início dos anos 90, né, com a Gospel, com a marca Gospel lá do Abud, Gospel Records, lá em São Paulo. Pessoal ligado àquela igreja. Qual que é mesmo aquela igreja? A Batista do Morumbi. Não, já estou falando do Gospel Records, do Abud. Renascer. Já ouviu falar na igreja Renascer? Antes disso, teve o Bilad, foi um grupo. Não, mas foi aqui que entrou os grandes produtores investindo pesado na música evangélica, que se tornou um produto nacional. Foi. Através dessa gravadora. Que era o Bispo Hernandes. Até hoje. Né? Então, começou ali essa comercialização da música cristã. Aí daí que surgiu muitas bandas ali, vivendo de Cates Barneia, Resgate, vivendo da música. Foi quando começou. Bom, eu vou deixar para quem está nos acompanhando fazer a crítica, fazer a avaliação. A leitura, né? A leitura, né? Você avalia o que era aquilo, o que vocês faziam, o que está sendo feito hoje, não é? Eu sei que tem muita gente séria hoje, não é? Porque é legítimo também a pessoa querer viver da música cristã, ser sustentado por ela. A questão é a forma que ele faz. Muitas vezes, para poder vender, ele acaba também procurando simplificar o produto, vamos dizer assim. Né? Aí é o seguinte, né? aí eu preciso recorrer à Bíblia. Não tem outro jeito. Né? Aí tem pessoas que podem nos achar assim, conservador demais, radical, mas a Bíblia é a Bíblia. Até porque a Bíblia ela não é católica, ela não é protestante, ela não é espírita, ela é a Bíblia. A Bíblia precisa voltar a ser a fonte de todo o conteúdo que a gente canta, quer seja evangelístico, quer seja no âmbito do culto, adoração. Sem dúvida. A Bíblia tem que estar no centro de tudo isso. E aí Salomão... E ela tem sido deixada de lado. Salomão fala uma coisa muito interessante sobre essa questão da... Eu acho que esse texto de Salomão, esse versículo, se encaixa bem a esse conflito de eu canto para Deus, mas eu vivo desse negócio. Né? Se não me engano, é em Eclesiastes 10, que diz: qual mosca morta que cai no unguento do perfumador e faz exalar mau cheiro, assim é um pouco de estultícia no meio da sabedoria. Isso é extremamente forte, né? Um pouquinho só faz exalar mau cheiro. Então, assim, unção é unção, né? A graça, né? Aquela coisa que você começa a cantar e o impacto é imediato para quem está sentado lá, ali ouvindo, né? Romero, 12 anos. Reni, 11 anos. Índio, tantos anos. Um pouco mais velho, mas também tocado, né? Não, mais velho é o Reni. Não, eu falo assim a experiência, né? Você imagina. Bom, faça você o julgamento, o que era antes, o que é hoje. Canta uma para mim daqueles bons tempos. Aqueles bons tempos. Eu lembro de uma, não sei se você lembra, que falava assim,
Lá está o meu tesouro. Né? Isso aí foi lindo isso. Vencedores, né? Vencedores. Sete de Pimenta, né? Sete de Pimenta. Sol, né? Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Aleluia, 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 hinos de louvor ao Senhor. Jerusalém, né? Você vê, a gente tinha preparado outras músicas aqui, eu me lembrei dessa e eu, né, dei o pontapé inicial. Mas eram músicas assim tão singelas que, meu Deus, eu conheço muitas pessoas que foram tocadas por essas melodias. Extremamente bíblicas. E bíblicas, né? Extremamente. E bíblicas, né? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, né? Bem evangélica, né? Que bacana, gente. E aí, então, vocês começaram a cantar ali no colégio Carlos Chagas. Aquela turma lá cantou, depois... Aí eu entrei, depois foram mudando, alguns saindo, né? Então, o momento da virada, né? Quando vira Expresso Blues, né? Exato. Aí já foi então quando não tinha gravado nada. O Carlinhos foi parar nesse grupo Ágape e nós queríamos ter alguém para tocar contrabaixo. Não tinha baixista em Goiânia, quase. O Carlinhos foi aprender contrabaixo, a gente tinha um instrumento, mas não tinha um instrumentista. E aí ele foi aprender para tocar nesse grupo Ágape, e depois nós resolvemos também trazê-lo para o que era o conjunto da MPC, né? Isso foi em 82, 81, mais ou menos. Aí o Carlinhos, de muita iniciativa, falou, vamos colocar um nome nesse grupo, né? E fizemos uma reunião para ver alguns nomes. Surgiu o nome Expresso Luz, que foi uma ideia do Deuler Andrade, que era ex-integrante, gravou o primeiro disco. E aí surgiu o grupo Expresso Luz. Aliás, eram dois nomes, duas propostas. Era Expresso Luz e Propriedade Exclusiva. Olha, legal, hein? Propriedade Exclusiva é nome de banda de rock, né? Mas é legal também, né? Foi uma proposta apareceu do Marcos Bastos. O Marcos Bastos participava, que é presbítero hoje lá da Igreja Mosaico. 1982 surge, então, o Expresso Luz. Na verdade, com o nome mesmo já foi para frente. 84, 84, mais ou menos. Isso debaixo daquele, digamos, daquele mover ali do MPC. Isso, Mocidade para Cristo. Sempre foi ligado à MPC. Uma curiosidade, existe ainda a Mocidade para Cristo? Existe. Sério? Está fazendo 70 anos agora. Hoje, né? É incrível Brasil, isso, né? Gente. Que bacana, Existe. Isso é muito interessante. Mocidade para Cristo. Nos Nasceu anos com Billy Graham. Foi com Billy Graham? Billy Graham foi o primeiro. Então, conta, obreiro. Conta um pedacinho só da Mocidade para Cristo com Billy Graham. Nasceu nos Estados Unidos com essa coisa de falar com a juventude, principalmente os adolescentes, né? E o que era? Era o Clubinho Bíblico, que era, assim, tinha algumas ideias. O Clubinho Bíblico era a reunião no intervalo da escola, né? Da aula. Então, os primeiros estudantes cristãos se reuniam no intervalo e convidavam outros colegas. E assim era o clubinho. E tinha o clubão, que era o encontro de todos os clubinhos. Né? Isso, a proposta era nas escolas, então. Nas né? escolas. Até hoje. Existe até hoje né? um formato diferente, né? Hoje é um formato que chama pela Escola da Vida, onde... É um trabalho muito, muito bonito, muito interessante. Forte. Não é chamado de clubão mais hoje. Tem também o clubão, tem mas... o clubão virou uma programação semanal, hoje talvez ou às vezes mensal. Que reúne a galera toda dos clubinhos, né, com música.
Que bacana. Isso foi muito forte nos anos 80, muito forte. O Clubão 80 e anos 90, ele deu origem outro ministério muitas... da MPC, já que você ligado ao futebol, talvez você lembra dos Atletas de Cristo. Atletas de Cristo, Na Atletas verdade, de Cristo nasceram na MPC. Foi. Só que nasceram de Atletas em Ação. Eu me lembro do João Leite, né, e do Baltazar, né? Talvez os dois, né? Alex Dias Ribeiro, né? Alex Dias Ribeiro, João Leite e Baltazar. A Mocidade para Cristo tinha esse Atletas em Ação, porque tinha estudantes em ação, que era o trabalho principal, que era esse das escolas, e os atletas. Como tinham vários atletas no meio, então eles montavam, às vezes, equipes. Aqui em Goiânia tinha um time de basquete muito bom. Olha, eu tenho uma lembrança sobre os Atletas de Cristo extraordinária, do João Leite. Eu era garoto, como sempre acompanhei futebol, o João Leite era goleiro, né, do Atlético Mineiro. Ele sempre que entrava em campo, ele entrava com uma Bíblia. E ele tinha o seguinte comportamento: ele corria até o outro gol do goleiro adversário antes de começar o jogo e dava a Bíblia para ele. Bacana. Isso para distrair o goleiro, não. Eu vou ler a Bíblia aqui. Não, impressionante, isso me marcou profundamente. Eu falei, não, que gesto diferente, né? Que gesto bacana, né? João Lê, essa turma é uma turma bem diferenciada, né? Então, poucos sabem desse fato que o Reni acabou de narrar aqui, né? Que esse trabalho com os atletas também nasceu praticamente junto com o da Mocidade para Cristo, né? Foi a partir dele. Nasceu da Mocidade para Cristo. Nasceu agora, a boa notícia que vocês me dão é de que existe ainda Mocidade para Cristo. Essa é uma notícia muito bacana. A pleno vapor. Uma atuação um formato muito interessante, viu, Paulo? Evangelístico ainda, né? Porque a raiz era evangelística, né? Era nas escolas e trabalhando hoje num campo, como é que eu vou dizer assim, bastante delicado, que é a questão das drogas, nas escolas, prevenção, né? De crianças, suicídio, temas atuais, né? Temas muito problemas atuais. familiares, abandono escolar, de jovens, né, sem família ou, né, com família totalmente desestruturada. São os transtornos da nossa vida hoje, da vida moderna, dessa vida pós-moderna, dessa vida ligada à tecnologia muito avançada, não é? Ao pensamento muito avançado, não é? Inclusive, eu entrevistei há pouco tempo atrás uma psicóloga, eu nunca mais me esqueci, ela falando dos transtornos dessa meninada hoje. Ela falou, existe um transtorno chamado transtorno do pensamento rápido, uma coisa acelerado. Assim. Transtorno do pensamento acelerado. Eu falei, realmente é isso, né? Porque é uma informação em cima da outra. Como é que você vai levar o evangelho para quem está assim? Sabe, você tem 1001 plataformas. Agora, por exemplo, né? 1001 plataformas, né? Agora, por exemplo, nós estamos no YouTube, mas você está também, pode estar nos acompanhando no Spotify, você pode estar acompanhando no Facebook, porque aqui vai para várias plataformas. Então, assim, a informação é algo impressionante. Nós estamos conversando com os componentes, os cantores, produtores, intérpretes, compositores do grupo cristão, que fez muito sucesso nos anos 80, Expresso Luz, Romero, o Índio e o Reni Cruvinel. Tiveram outros também, mas eles estão aqui para contar um pouquinho da história do Expresso Luz. Agora vamos focar no Expresso Luz. Você sabe que o Expresso Luz veio da escola, veio dos colégios, veio da Mocidade para Cristo, que ainda existe até hoje, veio de uma herança espiritual forte que nasceu talvez lá com Billy Graham, não é? Lá no comecinho, nos Estados Unidos, veio também de uma revolução musical dos Vencedores por Cristo, quando no Brasil ainda se tocava apenas quartetos ou inários das igrejas, e essa música foi sendo revolucionada, não é? Qual foi a primeira música do Expresso Luz que vocês sentiram assim, puxa, bacana, nós acertamos a mão aqui, nós não perdemos a essência, não perdemos a espiritualidade, mas estamos transmitindo através de
de uma maneira diferente de cantar e tocar, Reni? Eu diria e Romero? Eu vou arriscar aqui que foi mais ou menos assim, muitos que procuram. Porque se Vencedores trouxe a música brasileira através da bossa, muito através da bossa e do samba, para dentro do contexto cristão, logo depois a nossa geração foi muito influenciada pela música latino-americana. Não só a música brasileira, mas os ritmos latinos, né? Então, eu acho que essa é uma música que lembra demais essa coisa dos ritmos latinos, né? Vavá Rodrigues, né? Vavá Rodrigues, autor. E vários outros, né? Dessa geração. Faz né? um pouquinho. Você já fala aí de Aristeu Pires Júnior também? Não? Aristeu também. Aristeu mais na questão da bossa. Da bossa nova, né? Ele é mestre. O Vavá né? na área da música mais latina. A gente conheceu o grupo Atos em 81, que era Vavá, Harrison, o Stênio Marstos, que esteve aqui, né? Esteve aqui recentemente. Então, esse pessoal foi um marco, assim, porque eles chegaram a fazer algo ainda também mais diferente, que era tocar charango, instrumentos latinos, e a gente ouviu aquilo e ficamos impressionados, né? E começamos muita percussão, a compor. né? Percussão. Começamos a compor também influenciados por eles, né? A entrada da percussão na música é interessante, né? É interessante porque se você tira aquele negócio da bateria e vem para a percussão, que é uma coisa um pouco mais leve. Mas, ao mesmo tempo, né, o povo olhava aqueles tumbadores, aqueles negócios. Isso aí é meio africano, isso é meio, né? Já viu um pouquinho do... Já viu, né? Então, nós vimos... Você cai no espeto e queima na brasa, não tem jeito, Nós vimos essas músicas e começamos a compor, né? Eu e Israel fizemos uma, que era aquela: O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Eu lembro demais isso. Essa a gente fez, o Wesley e Marlene que Mas essa música é sua? Essa é minha e do Israel, que é primo do Carlinhos Veiga. Quem é que gravou isso mesmo? Foi? Primeiro foi o... Milad. Foi o Milad, Na verdade foi o Wesley e Marlene, né? Depois... Aí o Milad cantava, mas eles nem gravaram. Eles gravaram o Muitos que Procuram. Mas só uma perguntinha para você. Seu violão já desafinou ou não? Ou tá afinado? Acho que ainda está aqui. Se quiser um pouquinho. Tá. Se quiser, aí pode logo afinar. Depois disso, o Israel, junto com o Juninho Pimenta, eles estavam lá no escritório da MPC, eu estava lá junto escrevendo máquina, eles fizeram o Muitos que Procuram num dia lá. Então aí foi uma música que a gente gravou, acho que pode tocar um pedacinho. Expresso Luz, manda! Muitos que procuram sem achar a solução por caminhos que não conduzem à salvação. O caminho estreito para muitos pode ser, mas só em Jesus a verdade e paz podem ter. Veio como servo, trouxe-nos a luz, pagou as nossas culpas na cruz. Ressurgiu em glória e em breve voltará. Você, onde está? Qual caminho seguirá? Você, onde está? Qual caminho seguirá? Veio como servo, trouxe-nos a luz, pagou as nossas culpas na cruz. Ressurgiu em glória e em breve voltará. Você, onde está? Qual caminho seguirá? Você, onde está? Qual caminho seguirá? Rapaz, desafiando a pessoa. Lindo demais, né? Muito evangelístico, né? Muito é uma música provocativa, né? Você provocava o cara a tomar uma decisão, né?
se perguntar, né? Peraí. É impactante, né? Forte. Muito forte o conteúdo. Agora, isso não fica velho nunca, né? Eu acho que o grande problema da mídia é esse. Não é? Isso é lá do passado. E aí gosta de se lançar tantas novidades e vai perdendo o conteúdo. Eu estou ouvindo essa música aqui, eu falo, meu Deus, deu vontade de converter de novo. Dá vontade, não é? Você tem uma experiência de novo com Deus, porque é muito puro, cara. É muito bonito, isso é maravilhoso. Qual que é o grande problema da música atual, na sua opinião, Romero? Qual é o problema espiritual da música gospel hoje? Qual que é o problema? Para mim, começa no compromisso de quem faz com a Bíblia. Então, tá. Você tem uma pobreza de letras, assim, para não dizer outra coisa, né? Tem músicas que são cantadas nas igrejas, separar e tirar a letra e ler a letra, e se você trocar a palavra Jesus por uma pessoa, assim, é como se fosse uma declaração de amor, não o ágape, mas um eros, eros romântico. Você ficar de frente. Então, assim, no meu ponto de vista, a minha maior preocupação é um problema na composição. E na composição, naquilo que está ligado ao conteúdo. Então, nós temos conteúdos muito pobres. Olha, gente, isso é forte, né? O conteúdo pobre. Deixa eu jogar aqui para música secular. O nosso papo hoje é sobre música cristã, né? Então eu posso jogar para música popular. Por exemplo, ainda ontem eu falava com um amigo, ele falava, olha, ouça Pétala do Djavan e depois traga Ludmilla ou Pablo Vittar ou alguma coisa assim, ou Anitta. E assim... É isso, não é só a música cristã que perdeu qualidade. Eu não estou falando aqui de opção sexual, não é isso que não é o assunto. Eu estou falando sobre música, composição. Ouça a Pétala do Djavan, por exemplo. Né? Depois ouça as músicas atuais que são feitas hoje. Você vai ver que há uma pobreza muito grande. E aí a pobreza não é só na música. A pobreza é no futebol também. No futebol também. Cultura. A pobreza é em vários segmentos da sociedade. Você vê que a coisa caiu. Caiu. Artisticamente, a arte, conteúdo. Qual o problema da arte, Reni? Por que a arte se foi? Eu acho que nós estamos vivendo tempos em que o entretenimento está sendo muito mais forte. Hoje, a música que é forte é a música de entretenimento. Não é, aliás, a música é só para compor. Aqui, ó. Né? Aqui, ó. Filma aqui, ó. Caneta azul. Caneta azul. Não, nada contra o menino lá, coitado. Mas assim, gente, nós estamos falando de música de qualidade, pelo amor de Deus, nós estamos falando de... Então, hoje as pessoas não leem mais. Né? O livro saiu de moda. Inclusive a Bíblia, né? Inclusive a Bíblia, não se lê a Bíblia. Porque... as pessoas não têm paciência para ver poesia, para ver qualquer coisa mais profunda. As pessoas estão na superfície. Então, assim, é o mais simplório, você canta o simplório, repete um refrãozinho e tá tudo certo, né? A gente cria uma música dessa, só você falar assim, cria aí um você cria uma música, pronto, já tá embalado. Paulo, nós chegamos ao cúmulo de ter uma música que diz uma palavra só, lindo, 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 é só uma palavra, lindo, e você repete isso 350 e não, isso quando você não canta para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Não falou nada com nada, né? Mas nós temos de aí tudo vai a isso, crítica, né, gente? Nós estamos aqui... Nós estamos falando de conteúdo, nós estamos falando de uma época em que a música cristã tinha muito conteúdo bíblico, mas conteúdo poético também, não é? Conteúdo poesia. Histórico, muita poesia. Eu vi dias desses um trabalho na internet do Guilherme Quer Neto, que agora está com 70 anos de idade e mora nos Estados Unidos, e ainda compondo coisas muito legais. E ainda fazendo coisas lindas, encantadoras. Parece que ninguém ouve, cara. Parece que ninguém quer mais. Parece que não é um produto aceitável no mercado.
ou, para não dizer, aceitável na igreja, o que é isso? Que nós estamos vivendo? É o amor de quase todos que se esfriaria, disse Jesus? Não. Nós estamos, assim, existem espaços pequenos em tudo, né? Mesmo na música popular, você tem ainda hoje gente que faz coisas muito boas. Aqui em Goiânia tem gente que faz coisas muito boas. É que nós não temos hoje, assim, apesar de você ter a democratização da comunicação, chega às vezes a grupos pequenos. Então, grupos pequenos consomem, né? E você tem que procurar muito. E mesmo na música cristã tem. A gente tem um João Alexandre que é maravilhoso, né? Você tem o Guilherme, Gerson Borges, tem Jorge Camargo, você tem Gladir Cabral, pessoas que fazem trabalhos belíssimos, só que ficam mais, às vezes, em quase guetos, né? Ficam com grupos que ainda conhecem, que querem estar consumindo, ouvindo isso, né? É que se essa revolução midiática que nós estamos vivendo, se essa revolução da comunicação que nós estamos vivendo focasse nesses, eu não vou dizer nesses talentos, mas nesses poetas, nesses artistas mesmo, né, usando o próprio nome artista, né, nesses produtores de arte, né? Então seria maravilhoso, mas assim, nós tivemos uma revolução, a comunicação, as plataformas, mas esse tipo de produto parece não alcançar, não fazer muito sucesso, infelizmente. Fica muito restrito. Porque, se a gente para e pensa um pouquinho, nos anos 80, 70, depois talvez numa parte dos anos 90, o espaço na mídia era um espaço caro em todos os sentidos, tanto financeiramente como caro, assim, não se colocava qualquer coisa no ar. Uhum. Com o advento da internet, surgiram os sucessos, como é que é? Os momentâneos, tem um nome, a pessoa faz aparece e some de repente. Aquela coisa relâmpago, assim, de uma semana ele apareceu, teve 5 minutos de fama, como diria 10 bilhões de visualizações, e na outra semana ninguém sabe mais quem é. Né? Com coisas assim ridículas. Né? A gente nem pode considerar aquilo às vezes como humor, né? Que não é humor, é uma coisa assim. E isso viralizou. Então hoje você quer saber se um cara, ou um ator, ou um artista, se ele é de sucesso, se ele tem acima de X milhões de seguidores, ele é um cara de sucesso. E aí isso que baliza quem é de sucesso e quem não é. Né? Então é uma coisa completamente louca, invertida. E aí te leva a refletir também qual que é o valor do sucesso, né? Sim. Qual que é o valor do sucesso, na verdade, né? Porque Jesus fazia os milagres e certa vez ele fez um milagre e disse: vede que não digas a ninguém. Ele mesmo fez questão de, não é? De não divulgar, né? Então assim, não é o sucesso não deve ser a razão da música cristã, gente. Assim, pelo menos é o que eu penso. Não deve ser a razão da música cristã. E sim o conteúdo, o alcance. A mensagem. Olha, tá muito bom falando com vocês, mas eu quero ver vocês cantarem mais. Porque Expresso Luz, nos anos 80... Como uma música que eu acho que ela caminha com a gente, né? Desde o primeiro disco. Depois nós gravamos ela de novo e depois de novo. Nós gravamos essa música 3 vezes. Que é uma música amor de Vavá, Outra do Vavá? Dele e do Silas Oliveira. Silas Oliveira. Eu achava que era do...
o vento que me toca. É ao sentir a sua presença em minha vida. Nas coisas lindas da natureza é que eu acho o amor. Sinta o amor de meu Deus. Sinta o amor de meu Deus, que é tão real, que é tão real. A água cai e o dia amanhece tão bonito. Pequenas coisas que me provam o amor De meu Deus, os passarinhos voam livres pelos campos a cantar. Sinta o amor de meu Deus. Sinta o amor de meu Deus, que é tão real, que é tão real, que é tão real, que é tão real. Sinta o amor de meu Deus, sinta o amor de meu Deus. O amor é real, é real, é real, é real. Vocês começaram a cantar essa música e parece que eu viajei lá para o Clube da Esquina, né? Clube da Esquina, que foi um movimento que surgiu nos anos 70, né? Isso, 70, o primeiro disco Clube da Esquina, com Milton e Loborges. Isso, depois vieram, né? Tavito, vieram tantos... Os Venturines. E esses dias, por acaso, eu fiquei tão feliz porque eu vi o Flávio Venturini cantando uma música, talvez seja a última música que ele... chamada O Céu de Santo Amaro. É uma versão, né, de Johann Sebastian Bach. Ele pegou o Arioso de Bach e colocou uma letra muito bonita. Lindo. Ele, Caetano Veloso, né? Que coisa encanta. Lindo, né? Olha, nós tivemos assim alguns movimentos musicais no Brasil maravilhosos e eu acho que vocês pegaram essa onda, né? Pegaram esse embalo da MPB, da música popular brasileira bonita. Depois de vocês, mais recentemente, surgiram alguns autores também que eu desafio o Romero, o Índio e o Reni a ouvirem. Por exemplo, Cláudio Claro. Espetacular. Pão da Vida, né? Do que fez o Pão da Vida, mas ele fez um último CD antes da sua morte agora. Foi um negócio extraordinário, lindo, sobre o livro de Jó. Então, assim, altamente poético, riquíssimo. Cláudio Claro, vou compartilhar com vocês depois algumas músicas dele. Mas a nossa música é muito bonita, né? A música brasileira, a poesia brasileira. Nós temos muitos poetas no Brasil, não é, que precisavam ser mais valorizados. A música brasileira, ela assim, para mim tinha que ser um patrimônio da humanidade, uma coisa assim, porque é a música mais rica que existe. Mesmo os artistas grandes, Quincy Jones e vários outros, sempre reconheceram a música brasileira como uma das mais ricas. E a gente sabe que, harmonicamente, esteticamente, é a música mais sofisticada, assim. Lógico, tem o jazz, que é muito, né? Sim. Mas é uma música que esse pessoal mesmo não
consegue fazer assim com essa riqueza de trabalhos de Tom Jobim, de Van Lins, de Djavan, como você citou, e tantos outros. Nós temos grandes nomes, né? Agora, um outro fenômeno que está acontecendo, e esse eu percebi, é que essa meninada de hoje tem uma parcela dessa garotada que está curtindo música dos anos 80. Assim, essa coisa retrô, né? Bem retrô, né? Porque é de uma época em que eles não viveram, inclusive. Nem na infância, talvez na infância, né, de alguns, mas curtindo música que eles não viveram. O rock dos anos 80, por exemplo, tem coisas... Até coisas mais antigas. Assim, eu fui surpreendido na minha casa, eu tenho 2 filhas, uma de 25, 26, outra de 23. Há uns 2 anos atrás, eu cheguei em casa, minha filha está ouvindo Cartola. Cartola poeta, original, né? Sim. Lá, Sim. Eu fiquei olhando, mais filha. Porque assim, elas cresceram ouvindo Nem as coisas. Você ouviu Cartola? Não. Eu ouvi Clube da Esquina. Se as rosas pudessem falar, né? Minhas filhas, exatamente. Se minhas filhas, se você chegar qualquer música do Clube da Esquina e perguntar para elas cantam porque cresceram ouvindo aquilo. E Cartola não é uma coisa fácil de você ouvir. Não é Rosa mais atrás, né? Não é o samba ali. Pois é, mas aí entra naquilo que nós falamos, né? Assim, a música infelizmente foi perdendo, né? Os compositores foram desaparecendo, talvez por falta de incentivo, por falta de espaço, não é? E foi isso foi acontecendo. Agora, imagina o que aconteceu dentro das igrejas, né? Quando essa nova música foi surgindo, não é? Porque foi uma quebra de paradigma também muito grande, né? Não foi fácil. Não, muito complicado. Foi difícil para quem fazia isso na época, né? Não tanto assim. Eu, em 82, eu ali na Igreja Presbiteriana Maranata, que já era cabeça super aberta, um senhor chegou e falou assim, eu com violão, ele, esse instrumento é o quê? Ele não gostava do violão. Não era o que dizer da bateria? Não era bateria, não, era violão, hein? Mas que bacana. Expresso Luz canta e encanta todos nós aqui no canal do YouTube, no canal PF Show. Isso, vamos nessa aqui, ó. Vamos lá. Chegada. Vamos fazer uma bem brasileira, né? Um shot nordestino, porque o Expresso Luz se baseou muito nisso também, né? Com a brasilidade, em trazer para a música cristã a nossa brasilidade e em vários Teve um outro grupo aqui chamado Companhia de Jesus que tinha um pouquinho dessa coisa do fazia muito reggae. Mais pro reggae. Pro reggae um pouquinho de Nordeste, né? Tem muita carinha dele. Então. Essa aí, por exemplo, Essa é Chegada. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Andilson Moraes. Eu andava na escuridão da vida, tentando encontrar pra lida uma razão. Foi então que despertei pra vida, encontrei guarida com Jesus no coração. Eu andava na escuridão da vida, tentando encontrar pra lida uma razão. Foi então que despertei pra vida, encontrei guarida com Jesus no coração. Nas noites frias de tristeza e solidão, Ele chegou e aqueceu meu coração com a palavra que é mais doce que o mel, mais forte que a morte, mais bela que o céu. Com a palavra que é mais doce que o mel, mais forte que a morte, mais bela que o céu. Esquecendo a música. Esquecendo a letra, é a parte que você tem canta. Tempo que a gente não canta. Até eu sempre esqueci. Ali é boca livre, né? Tem. Lembra um pouquinho, né? Tem os vocais, né? Outra grande influência nossa. Essa música, inclusive, é de um compositor, Vandilson Moraes, lá de Campina Grande.
Paraíba, que tem muitas músicas lindas com essa coisa regional e, ao mesmo tempo, universal, assim, uma coisa... Como é que está o Expresso Luz? Eu já falei aqui que cada um está... Não é? Você, Romero, hoje é um empresário. Bom, cada um está num ramo, não é? Um segmento profissional. Mas vocês se reúnem de vez em quando para tomar um suco, para tocar um violão, para cantar? Nós estamos tentando terminar de gravar um disco já tem 10 anos. Não, sabe? mas não tem problema. Não tem disco mais não, Remy. Agora não tem disco mais não. Agora é o álbum para o Spotify. Exatamente. Mas assim... Single. É o single. Mas a gente teve... Depois da pandemia nos deu uma boa distanciada, afastada. A gente parou de... A gente viajava bastante, fazia muita coisa em várias partes do país. E demos uma parada e a gente assim, fez pouquíssima coisa depois disso, né? Uhum. A gente tá tentando terminar essa gravação até para poder dar um respiro, né? Uma nova, vamos dizer assim, uma retomada com um trabalho novo, né? Mas você sabe que você não pode falar isso para um entrevistador nunca, porque naturalmente ele vai te pedir alguma coisa nova. Pois é. Não, tem, por exemplo... comecinho, uma estrofe, alguma coisa que vocês estão planejando. Tem problema, não lembro de nada. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo teu fizeste a mim. Isso é do Paulo Nazaré. Que legal. Que é filho do Josué Rodrigues. Né? Hoje ele é pastor também em São Paulo e tem um trabalho belíssimo. Né? Tinha o grupo Crombie, né? Que também é uma música linguagem dele bacana, que uma linguagem assim... meio javaniana. Nós estamos gravando esse trabalho, tem várias parcerias nossas com o Gladir Cabral, né? Tem outras músicas de gente também daqui. Esse disco vai ficar bom, viu? Porque tem mais de 10 anos que a gente está gravando com ele. Mas não tem problema. Mas ele já teve muita história, já estava quase pronto, perdeu todo. Começamos do a zero. Música que vocês fazem não perece. Não perece. Ela não envelhece. É incrível. Eu até desafio você que está nos acompanhando agora aqui no canal. Como é que está a tua vida aí? Você está gostando do papo? Está gostando do Expresso Luz? Está gostando das músicas? Está te fazendo pensar? Está te fazendo refletir? Está te fazendo... Está te incomodando de alguma forma? Está te desafiando? Está te provocando alguma atitude espiritual? Aproveite, nós não vamos sair daqui de forma alguma, sem que do outro lado pessoas se decidam por Jesus. Amém. Entreguem suas vidas para Jesus. É para isso que eu trouxe vocês aqui. Sim, amém. Não foi só para mostrar a arte e o talento que vocês têm, que é lindo, que é maravilhoso, que é encantador, mas que tem, o mais importante, que tem muito conteúdo bíblico, né? Que tem muito conteúdo espiritual. Eu queria que vocês pudessem, para a gente terminar aqui, daqui a pouco eu vou falar individualmente com cada um, que vocês fizessem um popurrí aqui do que rolava nas igrejas nos anos 80. Ixi, assim, você que manda agora. Você pode fazer um popurrízinho, alguma coisinha que vocês cantavam também, que o Expresso cantava? Dos anos 80. Assim, dessa mudança de paradigma, né? Dessa quebra de paradigma que aconteceu, não é? E vocês foram tomando conta e foram cantando essa música nova, vocês foram conquistando a juventude da época. O interessante é que com essa quebra de paradigma, nós fizemos um disco, no meu caso, um álbum, que foi com hinos. Nós pegamos hinos... e botaram numa roupagem... brasileira. Principalmente a brasileira. Chama A Brasileira. Olha que legal, então a gente botou hino em Baião, por exemplo, Castelo Forte. Castelo Forte é nosso Deus. Em Baião, bem... nós botamos um baião em algumas coisas, pois... Reggae, pois alguns ritmos assim, né? No reggae, quão bondoso amigo é Cristo, revelou o seu amor. Então, isso aí foi um disco que a gente fez, né?
Mas anos 80, a gente estava começando a ter, assim, né, o surgimento de novas tendências e muita gente surgindo já, né, começando. Mas, assim, Vencedores, por exemplo, tinha... Se eu fosse contar o que de alguém ouvi, poderia um detalhe esquecer. Isso é mais ou menos dessa época ali, anos 70, né? E tinha, assim, outros né, cânticos que estavam já começando a dar novos rumos, né, para a nossa música cristã em geral. Né? Uma linguagem mais de aproximação, né? Com as gerações, né? Tirando aquela formalidade e vindo mais para uma forma natural de se falar, né? Das coisas de Deus, né? Acho que isso trouxe um frescor, né? Um frescor para a espiritualidade, né? Através da música, né? E das artes, do modo geral, né? Apesar que a música sempre foi a que puxou, né? A gente tem a literatura, a gente tem a cinema, teatro, dança, mas a música sempre foi a que mais puxou as artes dentro do universo cristão. Né? Se vocês fossem fazer um tradicional apelo no tempo atual, canal do YouTube, essa mídia toda, nesse momento, por exemplo, milhares de pessoas nos acompanham em lugares inimagináveis. Inimagináveis. Esses dias eu estava falando e quando alguém se comunicou de Paris, na França, ou do Japão, um rapaz me ligou e falou, tô dentro do meu carro aqui, no multimídia, Bluetooth do meu carro, coloquei uma avenida em Boston. Enfim, a gente não imagina onde é que essa nossa conversa, que esse nosso bate-papo pode estar chegando. É inimaginável. E se considerarmos que uma vida, só uma vida, salva, justificaria esse nosso encontro de hoje, nós já sairíamos daqui alegres demais, né? Felizes, né? Dizendo valeu a pena convidar o Expresso Luz. E então eu gostaria de pedir, antes de eu fazer esse apelo, se vocês recebessem agora um convite para pregar a palavra, fazer um apelo para alguém no mundo, vocês cantariam qual música? Completa, agora não é só um pedacinho, não. Alguma coisa assim, que é para chamar. Bom, eu estou desafiando demais vocês, né? Porque é tudo aqui sem preparo, né? Por Cristo aqui. Você lembra isso? Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apressado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo o fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar. Por
porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. E então, tá feito aí o desafio. Você quer aceitar Jesus para mudar a sua realidade? Você está cansado de tudo isso aí que você está vivendo? Agora é a hora. Dá um sinalzinho, entra aqui no chat. Primeiro você participa conosco, dá a sua opinião, fala o que você achou do papo do Romero, do Índio, do Reni Cruvinel, do Expresso Luz. E diga, eu estou aceitando agora, eu estou mudando agora a minha vida. Eu recebo Jesus, tá bom? Faça isso, você que nos acompanha, faça a inscrição no canal PF Show, dê o seu like, é muito importante, comente, diga o que você achou. Eu vou me despedir do Romero e vocês vão terminar com aquela primeira música que vocês cantaram, primeira de todas, muitos que procuram, mas eu quero te agradecer primeiro, Romero. Romero, muito obrigado, cara, obrigado pelo que você... Porque você sabe que às vezes a gente esquece que foi usado por Deus, né? É porque o tempo passa e até a gente, puxa, será que eu fiz alguma coisa? Eu posso dizer, você fez. Amém. Fez, você participou, você foi usado por Deus para ganhar tantas pessoas que você nem sabe. Então, ter você aqui de novo hoje foi muito legal, foi muito bacana. Eu sempre termino o nosso podcast com uma pergunta, e aí eu pergunto para o nosso convidado, independente dele ter ou não experiência espiritual. Eu vou terminar o nosso podcast hoje, antes da música, perguntando para cada um de vocês. Romero, Expresso Luz, quem é Deus para você? Meu oxigênio. Deus para mim é tudo. É aquilo que me move, que sempre me moveu, né? E é a pessoa que eu mais converso na vida, o tempo inteiro. Deus é aquele que me deu o sopro, né? Oxigênio. Índio, Expresso Luz, quem é Deus para você? Uma figura importante na nossa cultura que muitas vezes hoje tem sido relegado, né? Paz de forma genérica, mas Deus é o meu pai. E se a gente resgatar o sentido disso, o que isso traz, né? Como com a revelação de Deus, Deus como nosso pai, como meu pai, nós já estaremos resgatando muitas das coisas que a gente tem perdido nessa caminhada, que às vezes a gente distraído por aí, né? Mas eu diria que Deus é o meu pai, é o nosso pai. Obrigado, Índio. Meu querido amigo Reni Cruvinel, Expresso Luz, quem é Deus para você? Quem me deu uma nova esperança de vida, né? Quem renovou tudo na minha vida, uma nova perspectiva e a companhia mais presente na minha vida, no dia a dia, o tempo todo, é quem está comigo, que me carrega muitas vezes, né? Sustenta sempre. É isso. É tão forte essa pergunta, né? Que para vocês é fácil responder, porque vocês têm uma experiência com Deus. Às vezes eu pergunto isso aqui para uma pessoa e a hora que eu pergunto ela trava. ela leva um susto, né? Ela não sabe o que dizer. Quem é, né? O transcendente, né? O Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você que nos acompanha? Se alguém quiser falar com o Expresso Luz, tem como? Vocês têm rede social? Vocês estão em dia, assim? Arroba o quê? A gente acompanha Expresso Luz. Arroba Expresso Luz. Expresso Luz no Instagram, Facebook a gente olha menos. E é legal, todos os nossos álbuns estão nas plataformas. Que legal. Está no Spotify também? Expresso Luz, Spotify, todos. Que bom, Expresso Luz no Spotify, no Deezer. Amazon. Que bacana, isso é muito bom. Gente, muito obrigado.
Faltou o João aqui, né? Não sei se vocês têm aí, mas... Vamos lá, Rei. Você sabe por quê? O João, que quando a gente... Eu me lembro que eu levei o Expresso Luz uma vez em Anápolis e era o lançamento de João, né? Uma música, né? Dá pra fazer do disco. Seca. Se a seca tá danada, não dá mais pra viver. Tocar o barco é duro, o vento não ajuda. A gente vai pro fundo sem ter a salvação. A morte vem e leva, não tem mais jeito não. Ei, João, não tem mais jeito não. Ei, João, não tem mais jeito não. Fazer investimento só vai te ajudar a ter um dinheirinho aqui pro dia a dia. As contas lá no céu não vão modificar. Tá tudo anotado pra gente acertar. Ei, João, você tem que pagar. Ei, João, você tem que pagar. Mas a história muda quando tem Jesus no meio. Ele veio aqui morrer pra te salvar. Trouxe a água viva pra matar a sua sede e também mostrar que Deus é solução. Ei, João, não tem mais jeito não. Ei, João, só Deus é solução. Ei, João, não tem mais jeito não. Ei, João, só Deus tem solução. Carlinhos Veiga, que tá lá em Brasília, né? Ele cantava essa aí. Muitos procuram, para terminar, a gente vamos lá. Fechando com Expresso Luz. Muitos que procuram sem achar a solução por caminhos que não conduzem à salvação. O caminho estreito para muitos pode ser, mas só em Jesus a verdade e paz podem ter. Muitos que procuram sem achar a solução por caminhos que não conduzem à salvação. O caminho estreito para muitos pode ser, mas só em Jesus a verdade e paz podem ter. Veio como servo, trouxe-nos a luz, pagou as nossas culpas na cruz. Ressurgiu em glória e em breve voltará. Você, onde está? Qual caminho seguirá? Você, onde está? Qual caminho seguirá? Valeu, gente. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Expresso Luz, Romero Índio, Reni Cruvinel. Obrigado a todos os componentes, ex-componentes, que estão longe, os que estão perto. Muito obrigado. Obrigado você que fez a inscrição no canal PF Show, deu o seu like e ativou o sininho aí de notificações. Valeu a sua participação. A gente se encontra a qualquer momento. Obrigado, gente. Valeu. Abraço. Isso aí.